Muito boa noite, que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações e em nossas mentes, que possamos aprender sempre mais as lições, os preceitos do Divino Amigo, que são sempre mais atuais em nossas vidas. Dando continuidade às nossas reflexões sobre a figura de Jesus, no Sermão da Montanha, continua no versículo 25 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, reconcilia-te o mais depressa com seu adversário, enquanto você esteja a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao sargento, e você não seja encarcerado. Em verdade vos digo, você não sairá até ter pago o último centavo. Para nós espíritas, essa é claramente uma apologia das encarnações que nós temos materialmente falando. Porque aqui fala, reconcilia-te depressa com o seu adversário, enquanto você esteja a caminho com ele. Agora, vamos dizer, quem está caminhando com o inimigo? Nós sempre caminhamos com nossos amigos, todo mundo procura sempre evitar os inimigos. Entretanto, nas encarnações pode acontecer muito disso. Às vezes até parece que tem uma encarnação somente por isso. São as famosas encarnações expiatórias. Isso. E esse inimigo muitas vezes se encontra na família mesmo. Aí tem aquele famoso ditado, não? Que diz que dois irmãos já ficam brigando na barriga da mãe. E por quê? Porque são espíritos, como dizer, com desafetos antigos, que justamente vieram aqui não para continuar, não é isso, pelo contrário, vieram aqui para se reconciliar. Né? Porque o laço sanguíneo e pode acontecer até com os pais, com os filhos, ou os filhos com os pais, que são reconciliações praticamente, porque somos todos filhos do mesmo Pai, o Pai do céu. Aí nós precisamos aprender a colocar em prática isso, pelo bem de todo mundo. Não é somente o sacrifício de uma pessoa, são dos dois lados. E aqui fala, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao sargento. Aqui vem na mente aquela famosa parábola do servo infiel, que ele foi pego roubando, fazendo alguma coisa incorreta com o dinheiro do rei. Aí o rei mandou ele encarcerar, quer dizer, o rei perdoou ele. Só que ele saindo do tribunal, da frente do rei, ele encontrou outro cara que estava devendo para ele uma quantia insignificante. Mas ele queria essa quantia mesmo. Senão eu vou te colocar na cadeia, não? Sabe aquela parábola, acho que todo mundo conhece. Só que os outros falaram para o rei, olha, o rei que está fazendo lá, você perdoou ele, mas ele não está perdoando o outro não. Aí o rei ficou bravo. Aí colocou ele na cadeia. Por quê? Porque falou, pô, eu vou te perdoar uma quantia enorme e você não pode perdoar aquela quantia insignificante? E como fala a oração no Pai Nosso? Pai, perdoa na medida que nós perdoamos outros. Isso é o sentido, pelo menos, que nós podemos entender, além do sentido literal, não, que está aqui. Bom, no versículo 27, você tem entendido que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que quem olhar uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Bom, aqui é aquele famoso ditado, não? Que diz que na realidade a gente peca de pensamento.
Porque esses são sentimentos, atitudes praticamente antigas, que não fazem honra ao nosso estado nominal que nós temos hoje em dia. Aí nós precisamos evitar isso, manter uma atitude correta. E tem uma pessoa que fala, mas você pensou, já pecou. Não, para aí. Eu posso até pensar uma coisa, mas depois depende da atitude que eu tenho, porque, como diz aqui o Evangelho, Jesus, não, se eu queria fazer, mas só não posso fazer, aí é uma coisa. Mas se eu tenho na mente de fazer alguma coisa, eu falo, não, mas eu não devo fazer, eu vou resistir à tentação. E, logicamente, pior ainda, se eu tivesse uma oportunidade, vou deixar de fazer. Bom, aqui estamos falando de adultério, mas isso aqui vale para muitas outras coisas, muitos outros sentimentos, pensamentos que a gente tem. Isso na nossa ótica. Porque senão, é como dizer, se uma pessoa me fala uma coisa, eu posso dizer que não escutei. Eu escutei, eu ouvi essa pessoa falar essa frase. Mas eu não dei continuidade. Eu fiquei calado. Eu não dei continuidade a isso. Como se fala, se diz que o mal, nós precisamos evitar a propagação do mal. No que sentido? Nós sabemos que existe o mal, nós sabemos que existem as guerras, os conflitos, os pecados, um monte de coisas negativas, mas nós deixamos de fazer. Nós deixamos de dar o exemplo. Tanto é que muitas vezes fala, mas como? Por que você não faz isso, não faz aquilo? A gente tem que dar o exemplo e falar, olha, eu não vou fazer isso não. Bom, depois sempre dentro do conhecimento, da força que a gente tem para fazer isso. Tá? E continua, sempre Jesus, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga-o longe de ti. Pois será melhor que um seu membro morra do que o seu corpo inteiro seja jogado na gehenna. E se tua mão direita te escandaliza, corta e joga-o fora, longe de ti. Pois será melhor que um seu membro morra do que o seu corpo inteiro seja jogado na gehenna. Depois fala, aqui também estamos falando, podemos entender que Jesus está se referindo às várias encarnações que nós vamos tendo. Porque é melhor, quando a gente está no plano espiritual, escolher uma encarnação com uma menomação, que seja segura de um olho, não poder falar, ou ouvir, ou não andar direito, que ir direito para depois cair, porque isso, vamos dizer que é uma lição que nós deixamos de fazer na outra encarnação. Então, nessa que vamos tendo, nós vamos aprendendo isso, sem murmurar. Porque se a gente fala, por que eu nasci assim? Não, nós temos que agradecer a Deus, porque a bênção da encarnação é sempre uma bênção. É muito pelo contrário. Se nós vamos ver, muitas vezes nós não teríamos condições de fazer isso. Só a misericórdia do Pai que nos concede de ter uma encarnação. Mas se eu nasci pobre, nasci numa favela, ou nasci numa família, ou nasci com uma deficiência física, mas agradeça a Deus, agradeça aos seus pais, porque muitas vezes nós não temos condição nisso. Inclusive, se a gente vai raciocinar, aí está a prova. Nós estamos nos queixando. Estamos queixando do quê? Estamos vivos, estamos vivendo. É quem dá a nossa vida. A gente queria uma vida melhor. Tá bom. Vai trabalhar, como dizer, vai fazer as coisas boas, vai se mexendo, vai merecer isso. E é interessante também que Jesus fala isso. Se o teu olho te escandaliza, arranca e joga longe de ti. Quer dizer, ele não vai dizer de fazer aos outros. Se o outro está fazendo isso, vai... Não, ele está falando a você. Quer dizer, cada um de nós. Se você está percebendo
que tem alguma coisa incorreta, corrige para você mesmo. Só que também no final da frase Jesus fala, porque senão os outros vão te corrigir. Porque também não adianta falar, tá bom, ninguém viu isso, somente eu estou sabendo disso. Não. Jesus fala que depois a lei é inflexível e é justa, porque é injusto. Vamos fazer um exemplo, se a gente rouba, ninguém viu que roubei, mas você sabe que roubou, então Deus também sabe que roubou. Então você, de qualquer forma, você vai restituir, vamos dizer isso, não é que vai pagar, vai restituir, porque não era seu, não era para roubar, não era para fazer aquilo, e a gente sabe. Inclusive, no mundo espiritual, isso é o grande problema, isso é aquele que chama de inferno. Por quê? Porque a pessoa não pode pagar mais isso, porque está no plano espiritual, não pode, aí pede, pelo amor de Deus, de voltar à carne para consertar, vamos dizer, para passar aquela prova que deixou de passar na outra encarnação. E aqui vamos falar outra vez de, e assim foi dito, se algum repudiar sua mulher, lhe dê a carta de divórcio. Mas eu vos digo, que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, a expõe a tornar-se adulta. E quem casará com uma mulher que foi repudiada, cometerá adultério. Bom, isso aqui é um assunto bem atual da humanidade, porque parece que no século passado tivemos um esporte nacional, um esporte mundial, não era nacional, porque era de todos os países, do divórcio. Só que aqui nós podemos entender, dentro da doutrina espírita, que Jesus aqui está falando de coração, de sentimentos. Se a gente casou, o homem com a mulher com o homem, porque muita gente fala, mas como a mulher não sabia, mas Deus sabia. Então aquela união era para ser mantida, a não ser, ele fala, causa de adultério, não, caso vai. Mas ela tem que ser mantida. Porque, como estamos falando, nós não podemos apenas pensar nessa encarnação, no que estamos passando hoje. Nós temos que pensar o que passamos ontem, o que vamos passar amanhã. Então, é bom seguir essa lei. Claro que a gente fala, então eu vou casar e depois, não, tem que pensar, é o sentimento. Pelo menos o que nós podemos entender é isso que está dizendo. É o sentimento que a gente tem, e aqui está falando de matrimônio, mas também de família, de amizade, de tudo o que pode englobar os sentimentos que nós estamos tendo com o nosso próximo, com as pessoas que estamos, voltamos no começo, que estamos compartilhando a nossa caminhada. Porque a caminhada é nossa, também dos outros, então a caminhada é juntos. Vamos juntos? Vamos. Estamos aqui, não é por acaso. Mas depois se a pessoa se afasta ou faz alguma coisa grave, nós entregamos a Deus. Deus vai tomar conta dele. Nós vamos tranquilamente continuar a nossa caminhada, cada um segundo o próprio entendimento. Você entenderam ainda que foi dito aos antigos, não jurarás, mas se você se comprometerá para o Senhor, o que terá prometido com juramento. Mas eu vos digo de não jurar, nem para o céu, pois é o trono de Deus, nem para a terra, pois é o estribo para seus pés, nem para Jerusalém, pois é a cidade do grande rei, nem para a sua cabeça, pois você não pode tornar um só cabelo branco ou preto. Mas que vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que se diz a mais vem do maligno. Aqui no nosso dia a dia, essa aqui complica muito. Justamente nessa semana aconteceu uma coisa conosco,
justamente nesse sentido. A pessoa queria uma promessa de um serviço, de uma coisa, e dava para entender que a pessoa não queria saber de nada. Ele só queria uma promessa, que justamente a gente não podia prometer. Como é que eu vou saber no futuro o que vai acontecer? Como eu vou saber se a pessoa vai fazer um serviço direito? Se aquele material vai chegar? Impossível. Nós sabemos que no mundo de hoje não tem essa certeza. E aquele famoso jogo de cintura. Assim, olha, vou te entregar daqui a uma semana, pode ser 10 dias, pode ser 5 dias. Vou entregar o serviço, mas o serviço pode sair um pouco. Isso é comércio, isso é relacionamento do dia a dia. Entretanto, você percebe, muitas vezes a gente percebe, que isso aqui justamente é, como fala Jesus aqui, é o maligno, que está propondo, porque era muito fácil falar, não tem problema, não tem problema, para depois dizer, mas não é culpa minha, mas o cara fez isso, fulano fez aquilo, deixaram de... depois. Mas a gente já sabe isso que pode acontecer. Então, por que prometer uma coisa que não fica na nossa, como dizer, no nosso poder, primeiro? E segundo, Jesus até é mais severo aqui, porque fala, mesmo não se comprometerá para o Senhor, quer dizer, não, se Deus quiser, vamos fazer isso. Não, mas nem isso pode fazer, que a gente faz, eu sei. Mas nem isso podemos fazer. Porque, efetivamente, será que o Senhor sabe? Ou nós que estamos mandando nele? Ou nós que temos que obedecer a ele? Porque se ele já está sabendo, por exemplo, mas nós não estamos sabendo, que essa coisa vai sair incorreta, vai sair no outro, não sabemos. São todas coisas que nós colocamos, porque Jesus já falou. Isso faz parte de um mundo futuro que nós precisamos melhorar para que no futuro seja melhor ainda. Porque, efetivamente, se nós vamos ver, a causa de muitas desavenças que nós temos hoje em dia são justamente essa fraqueza que nós temos de prometer o que não está em nosso poder, ou de fraquejar com os deveres que nós temos, no caso do casamento, por exemplo, da família. Isso faz parte da caminhada. Vós tem entendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo mas eu vos digo de não resistir a quem vos faz mal. Mas a qualquer um que te bater na bochecha direita, apresenta-lhe a outra também. E a qualquer um que pleitar vossa túnica, entregai-lhe a capa também. E se alguém te obrigar a percorrer 1 milha com ele, anda 2. É complicado, né? Pelo contrário, se nós temos que ir 1 milha, nós estamos falando, são já 950 metros, não? Falta 50 metros, será que já foi o suficiente? É que Jesus fala o contrário, fala de dobrar até. Dá àquele que te pedir e não se vire para quem quer emprestado de ti. Sempre na consciência e no sentimento que nós temos. Porque, claramente, essas são coisas que não pode ser tomada a pé da letra, nesse sentido, por enquanto. Não sei se no futuro a gente pode pegar isso ao pé da letra. Entretanto, aqui nós podemos entender caso a caso, porque não é uma regra geral, caso a caso. Vou emprestar, como eu posso emprestar? E depois, e de emprestar sem pedir de volta. Quer dizer, se outro te dá de volta, tudo bem. Se não dá de volta, você fica quieto. Aí a gente fala, então os advogados e os juízes que existem na Terra. Mas vamos lembrar de uma coisa. Existe a criminalidade, existe o cárcere, existe a cadeia, existe um monte de coisas, mas isso é para ser melhorado, não é para continuar assim. Não é para continuar com os conflitos armados. Muito pelo contrário.
Tanto é que a humanidade já está melhor dos tempos de Jesus. Por quê? Porque já está procurando fazer isso. Você tem entendido o que foi dito. Tu amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, abençoai quem vos amaldiçoa, fazei o bem para quem vos odeia e orai, para quem vos ultraja e vos persegue. Enfim, que vós sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz surgir o sol dele sobre os malvados e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se vocês amais aqueles que vos amam, qual recompensa tereis? Os publicanos não fazem isso também? E se vós sois gentis apenas com vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os publicanos fazem o mesmo. Sejais então perfeito como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Aqui acaba o capítulo, o capítulo 5, depois o Sermão da Montanha continua no 6. Eu queria só frisar esse termo de perfeito, que logicamente é uma coisa relativa, porque nunca podemos ser como Deus. Deus é Deus e nós somos criaturas de Deus. Mas nesse sentido, perfeito, em grego, ele significa pleno. Pleno. Então, se eu no lugar... Porque tem muita gente que fala, mas você só muda a palavra, não, a coisa fica do mesmo jeito. Bom, eu acho importante, porque perfeito, fala perfeito, como posso ser? Imperfeito como Deus. Não, peraí. Ele está te falando de ser pleno, quer dizer, de fazer tudo o que você tem que fazer, como Deus está fazendo tudo o que ele tem que fazer. Aí não tira muita responsabilidade de nós, porque nós sabemos que Deus existe, que está fazendo tudo, e Ele faz tudo mesmo, está tudo certo. E nós temos que fazer aquela pequena parte que cada um de nós tem que fazer. Pronto, acabou, não tem problema. Que problema tem? Eu não sou perfeito. Precisamos nos aperfeiçoar. Claro, nós precisamos galgar outros patamares, melhorarmos, vamos ter outras responsabilidades, dentro da medida que nós temos colocado em prática, obtemperado as responsabilidades que nós temos hoje. Amanhã vamos ter outras. Isso é o crescimento que a gente tem. Mas por enquanto nós já estamos plenos. Tá bom. A consciência tranquila de ter feito, que isso que falta, isso claramente indo a dormir no fim do dia, dizer, fiz tudo o que pude fazer, amanhã é outro dia. Isso é a consciência tranquila, que o melhor sentimento que podemos ter para nos sossegar. Que Jesus nos abençoe, possamos continuar nessa nossa caminhada. Muita paz e até a próxima.